Ao imaginar um exército medieval, as pessoas pensam em algo específico: armaduras de ferro, cavalos de guerra, estandartes ao vento, homens feitos de pedra, comendo pedra e dormindo sobre a pedra, invencíveis. A escola lhe deu essa imagem e você a guardou. Mas a realidade era muito mais dura do que o que lhe ensinaram. Os exércitos medievais eram destruídos por algo que quem assiste a isto considera um problema resolvido. Não a espada inimiga, nem a peste ou a flecha. O chão. Uma única noite de inverno na terra gelada da Inglaterra, no piso de pedra de uma guarnição ou num campo francês em outubro, roubava o calor do soldado adormecido mais rápido que qualquer arma. Campanhas inteiras terminavam não em batalha, mas em acampamentos. Homens que não conseguiam se aquecer para ficar de pé não podiam lutar. Quem não podia lutar era peso morto. E o peso morto logo morria. Os exércitos que sobreviviam, aqueles que marchavam sob invernos brutais, que ocupavam fortalezas em altitudes elevadas por meses, ou que dormiam ao relento antes de grandes batalhas, não eram os que tinham mais lã. Eram os que entendiam como o calor se move pelo solo. Algo que não custa nada. Algo presente em cada monte de folhas secas pelo qual você já passou sem notar. Existe uma coisa que esses soldados colocavam entre si e a terra antes de deitar. A tradição de Vegésio. Ano do Senhor 390. Copiada 300 vezes. Presente nas mãos de todos os grandes comandantes militares medievais por 1000 anos depois disso. E quase ninguém a utiliza. Nos anos que se seguiram à Guerra Hispano-Americana de 1898, o Corpo de Intendência do Exército dos Estados Unidos realizou uma padronização sistemática dos equipamentos de campanha. Os registros históricos da Intendência, guardados nos arquivos nacionais em Washington, documentam a transição para cobertores de lã, tendas de lona e, mais tarde, equipamentos de dormir, fabricados sob medida como kit padrão do soldado. Esses produtos funcionavam. Ninguém afirma o contrário. Mas eles fizeram algo que a tradição de Vegésio jamais fizera. Substituíram uma habilidade por um objeto. Um soldado que soubesse criar isolamento térmico no solo com materiais disponíveis conseguia se manter aquecido em qualquer paisagem, sem depender de uma cadeia de suprimentos. Já o soldado que recebia um cobertor de lã precisava que esse cobertor estivesse presente, seco e em suas mãos. Um sistema exigia conhecimento, o outro exigia aquisição. Um deles é muito mais fácil de faturar. O mercado global de equipamentos de acampamento foi avaliado em mais de 35 bilhões de dólares em 2022. Segundo um relatório de análise de mercado de 2023 da Vegésio, tratou disso diretamente no Epitoma Rei Militares. Ele foi explícito sobre a prioridade do isolamento do solo em relação à cobertura superior. O chão suga mais calor de um corpo adormecido do que o ar livre acima dele. A explicação física é simples. O contato do corpo com o solo transfere calor por condução direta, da mesma forma que uma colher de metal gelada tirada do congelador rouba o calor da sua mão no instante em que você a toca. O ar acima de você retira calor por radiação, um processo muito mais lento. Em termos claros, o frio abaixo de você age mais rápido que o frio ao redor. A pilha vai primeiro debaixo de você. Toda ela se você só tiver o suficiente para uma camada. A cobertura por cima é secundária, nunca opcional, mas secundária. Eis como isso deve ser feito corretamente. Junte seu material seco e construa a camada de baixo antes de qualquer outra coisa. Empilhe, pressione com a mão. Empilhe mais por cima. Pressione de novo. Você está tentando criar uma camada uniforme. Não uma pilha com pontos finos e buracos, mas uma superfície plana onde possa deitar dos ombros aos calcanhares. Quando você se deitar, seu peso vai compactá-la. Isso é esperado. Você precisa que a camada inicial seja profunda o suficiente para que, mesmo comprimida pelo peso do corpo, ainda mantenha algum ar entre você e o solo. Basicamente, a espessura do seu punho fechado, sem comprimir, é o seu objetivo mínimo. Depois, puxe o material frouxamente sobre as pernas e o tronco. Não aperte. Deixe solto. Uma pilha solta de folhas se acomoda sobre você e retém o ar entre cada camada. Folhas prensadas contra a pele perdem a maior parte desse ar. A cobertura deve ser o mais grossa possível, desde que permaneça solta. Então, puxe-a sobre o tronco e os pés. Pés por último. Tronco primeiro. O passo seguinte é o que a maioria dos guias modernos ignora completamente. É também a etapa que Vegésio documentou como a diferença específica entre uma guarnição de inverno que resistiu e uma que fracassou. E é o que soldados medievais em campo faziam que nenhum manual de saco de dormir jamais mencionou. Pegue um punhado de material vegetal seco, grama seca, folhas ou palha, e enfie por dentro da sua roupa externa, entre o casaco e a camisa, ao redor do tronco, não nos braços, no seu núcleo. O calor que seu corpo produz vem do centro,
2 ou 3 centímetros de grama seca em volta da cintura, presos pela camada externa, isolam seu tronco da mesma forma que um colete acolchoado. Isso não é enfeite. É a etapa fundamental da técnica. Em temperaturas onde apenas a pilha o mantém vivo, mas desconfortável, este passo o leva do desconforto ao calor real. Você faz uma checagem manual ao final. Alcance a parte de trás das suas costas. Se conseguir tocar o chão, a camada está muito fina. Adicione mais material embaixo antes de dormir. Esse é o único teste necessário. Sem ferramentas, sem termômetro. Apenas sua mão. Uma pessoa. Uma noite. Custo zero. O que um grupo de 4 pessoas faz com essa técnica e o que um exército medieval de centenas de homens fez com o mesmo princípio em cada campanha de inverno por 3 séculos. É a parte que muda permanentemente sua forma de pensar sobre o frio e a sobrevivência. 4 pessoas dormindo bem juntas, cada uma sobre uma camada de detritos com material por cima, gera um calor corporal combinado suficiente em um espaço compartilhado para elevar a temperatura visivelmente acima do ar circundante. Isso não é teoria. Soldados medievais dormiam em formações agrupadas deliberadamente, não por conforto. Jean Froissart, escrevendo suas crônicas entre aproximadamente 1370 e 1400, descreve soldados ingleses e franceses em quartéis de inverno dormindo em arranjos grupais apertados. Isso era gestão térmica. 4 corpos próximos produzem 4 vezes mais calor. O isolamento de detritos o retém. A geometria do grupo o mantém circulando. Vegésio descreve no livro 3 do Epitoma Rei Militares a organização dos acampamentos de campo em torno do Contubernium. Um grupo de 8 soldados compartilhando equipamentos e espaço de dormir como a unidade básica da organização de campo romana, e mais tarde medieval. 8 homens usando isolamento de detritos, agrupado em um abrigo de campo rudimentar, podem manter uma temperatura de sobrevivência em condições ambientais, que matariam uma pessoa dormindo sozinha. Esta é a técnica completa como os exércitos medievais a utilizavam. Não uma pessoa. Não um cenário de acampamento individual arrumadinho. 8 pessoas em camas de detritos em formação grupal, compartilhando calor, sobrevivendo a condições que catálogos modernos dizem exigir equipamentos técnicos caros. Sem contas, sem cadeia de suprimentos, sem pedir permissão a ninguém. Existe uma condição em que isso funciona menos bem. Comandantes medievais também reconheceram isso. A forma como eles se adaptaram é a última coisa neste roteiro. Umidade. Quando o material vegetal absorve água, ele perde suas bolsas de ar. As fibras se comprimem. A resistência térmica cai drasticamente. Folhas molhadas contra o corpo não fazem quase nada. Isso não é uma falha exclusiva desta técnica. O isolamento de penugem molhado perde a maior parte do calor. A lã molhada ainda funciona, mas mal se comparada à lã seca. O enchimento sintético molhado se comprime e endurece. Todo o sistema de isolamento que depende de ar retido, e todos dependem, falha quando o ar é substituído por água. A física é a mesma, não importa o preço na etiqueta. Vegetius abordou isso diretamente. Ele recomendou que os soldados construíssem uma plataforma elevada simples, com galhos cortados, para manter o material de dormir longe do solo. Isso permitia que a umidade do chão escoasse para baixo, em vez de subir para a camada de folhas. Em terrenos com madeira disponível, como na maior parte da Europa medieval setentrional, onde essas campanhas foram documentadas, uma plataforma de galhos cruzados elevava a cama alguns centímetros e protegia sua secura por baixo. Para a chuva de cima, a cobertura densa de coníferas era a solução principal. O historiador Jim Bradbury, em sua publicação da Routledge de 1992, The Medieval Siege, menciona a disciplina de campo em cercos medievais documentados, que incluíam exatamente esse tipo de arranjo elevado para dormir como prática padrão. Em condições de chuva forte e sustentada, sem cobertura de copa e sem galhos disponíveis, um campo aberto num temporal, com nada além de solo encharcado por quilômetros, esta técnica funciona mal. Exércitos medievais, nessas condições, buscavam um abrigo construído mais próximo como prioridade máxima. Um celeiro, uma ruína, a cripta de uma igreja. Qualquer telhado era preferível a um campo aberto na chuva. A técnica das folhas era o que usavam quando nenhum abrigo existia. Esse é o seu uso correto hoje, não a única solução. A solução para quando todas as outras faltam. Os muros do Crac de Chevalier ainda estão de pé. A guarnição que ali passou o inverno sobreviveu porque entendeu a mesma física que você acabou de aprender. O relato de Orderico Vitalis sobre a devastação do norte ainda está na Biblioteca Britânica. O manual de Vegetius ainda é legível em mais de 300 cópias manuscritas guardadas em bibliotecas por toda a Europa. A física sobre a qual ele escreveu não mudou uma única variável desde que ele a registrou no ano 390. O que você construiu esta noite não custa nada. Não precisa de cadeia de suprimentos, nem de bateria, nem de peças de reposição,
Nem de contrato de manutenção, nem de renovação anual. O ar morto numa pilha de folhas secas não se importa com o ano em que estamos. Não sei o que trouxe você até aqui. Não importa. Funciona de qualquer maneira.